Deus, e ao Senhor Jesus de quem as bênçãos vêm. Louve a Deus, louve a Deus, e ao Senhor Jesus de quem as bênçãos vêm. Que o coração águas vivas do interior irão fluir. Se o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. Senhor meu Deus, quanto é maravilhoso os grandes feitos da tua mão, estrelas, mundos e trovões falando, ao proclamar teu nome da antigão. Canta minha alma, então a ti, Senhor, grandioso és tu. Minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, passarinhos cantar, correndo além, montanhas altaneiras, o teu poder e glória proclamar. Canta minha alma, então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma, então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando descer o pinários da vida, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jogo do pecado, a vida eterna, o sangue carmesim. Manda minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Manda minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória, Jesus abriu as portas da mansão. Teu reino está de joelhos entre os santos, a mais humilde fé adoração. Então cantar eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Então cantar eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Irmãos, lição número 8, o marido pactual, da revista É Tudo sobre Jesus, Cristo revelado e anunciado no Antigo Testamento. A lição número 8 vai falar sobre o livro do Cântico dos Cânticos, livro de Cantares. Quem aqui já leu? Quem já leu o livro de Cantares? Entendeu fácil? Foi um pouco complicado? É um pouco complicado, né? O livro de Cantares, né? Eu aprendi a falar Cantares, eu tenho dificuldade de falar Cântico dos Cânticos, né? O livro do Cântico, né?
E o livro de Cantares diz na introdução que ele é exuberante, ele é cativante, ele é belo, e muitos de nós já fizemos uso disso para falar para o cônjuge, né? Alguma declaração de amor. Mas eu não sabia que existem duas vertentes interpretativas do livro de Cânticos. Existem duas. A primeira delas diz o seguinte, que ele deve ser entendido literalmente, que ele deve ser entendido como um marido, um esposo falando para sua esposa, a esposa falando para o seu marido, e que essa é a única mensagem existente nesse livro. Mas a outra vertente diz que esse livro aponta para o relacionamento de Yahvé, de Deus, com o seu povo, o amor de Cristo para com a sua igreja, e que também não há outra coisa a não ser essa expressão. Claro, a virtude parece estar no equilíbrio, ele fala das duas coisas. Ele ensina coisas a respeito do casamento, ele fala de um relacionamento de um marido, de uma mulher, mas ele também aponta, se você leu, você que levantou a mão e leu o livro, você percebe que tem algo mais acontecendo ali na história. Tem algo mais acontecendo naquela história no livro de Cantares, no livro dos Cânticos. E aí, se você observar, tem aquele episódio de Jesus, quando ele encontra os seus discípulos no caminho de Emaús, e ele diz para eles assim: ó nécios, tardos de coração, pessoas desprovidas de conhecimento, pessoas lentas para entender e acreditar em tudo aquilo que os profetas disseram. E Jesus começa a expor a partir de Moisés todas as escrituras, e as escrituras são essas, porque elas falam a respeito do Senhor Jesus. Também em Efésios capítulo 5, aquele texto que fala sobre nós enchermos do Espírito Santo, diz também para nós, Paulo diz assim: maridos, amai vossa mulher como Cristo amou a sua igreja. Então essa comparação do relacionamento entre um marido e uma mulher, ele é muito presente na palavra de Deus. Quer ver? Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21. Irmãos, impressão minha ou estão com calor? Os mosquitos estão atrapalhando? Seria o caso de ligar o ar, né? Ok. Mateus, você dá uma olhadinha para a gente, por favor? Abra lá em Apocalipse capítulo 21. O texto está falando do novo céu e da nova terra. E ele vai dizer no versículo 9 sobre a nova Jerusalém. Só o final do versículo 9. Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Percebam como existe uma relação alegórica aqui. A noiva e a esposa. Até ali tudo bem, mas de um cordeiro, não te parece estranho? É um pouco alegórico, é simbólico, e ele sempre vai falar a respeito de Israel como sendo a noiva. E aqui uma coisa interessante, por exemplo, quando a gente fala assim, da raça humana do homem, a gente fala do homem genérico, né? Então quando diz assim, o homem, a gente pode estar referindo ao homem e à mulher. Mas aqui quando fala mulher, está referindo ao homem também. Quem é essa noiva? E antes da gente estudar, eu me propus a dividir essa lição. A gente não vai entrar no item 1, 2 e 3. Nós vamos para um texto de Eclesiastes capítulo 16, falar a respeito dessa noiva, falar a respeito dessa mulher. Lembre-se, você mulher, quando olhar o texto, veja que fala sobre você. Você homem, quando olhar o texto, lembre-se, esse texto fala de você. Evidentemente, o começo do texto é sobre Israel, é sobre Jerusalém. Mas antes de você meditar em Cantares, antes de você observar aquela esposa fazendo declaração de amor para o seu marido, aquele esposo fazendo declaração de amor para a sua esposa, ouça o que a palavra de Deus fala a respeito dessa esposa, que somos nós. O texto é pesado. Ele vai tratar de criação, de queda, mas vai tratar de redenção também. Isso aqui é a nossa realidade, escrita, escancarada, comparada com uma mulher que somos nós, a Igreja de Cristo, no decorrer de toda a história. O profeta Ezequiel, ele profetizou no período do cativeiro babilônico, lembram-se disso, né? O reino do norte foi levado
As 10 tribos foram dispersas, foram pulverizadas em todo o território, mas o reino do sul, aproximadamente 100 anos depois, foi levado cativo pela Babilônia. E lá no cativeiro Deus disse para Ezequiel: eu levanto você como um atalaia, eu levanto você como um profeta, e eu digo: vá até aqueles do cativeiro e diga para eles. E Deus dá 2 advertências para Ezequiel durante todo o livro, que é assim: se alguém estiver em pecado e você não o alertar, aquele que estiver em pecado perecerá, e eu vou cobrar de você o sangue dele. Se alguém estiver em pecado e você o alertar, e ele ainda assim continuar em pecado, ele perecerá, mas de você eu não vou cobrar. São vários os textos de Ezequiel, por exemplo, 2 vezes diz isso. 2 vezes diz: eu, Senhor, tirarei o coração de pedra e colocarei o coração de carne. E Ezequiel 34 foi tema do estudo de uma das últimas lições sobre os pastores infiéis de Israel, e Jesus Cristo se apresentando lá em João 10 como o bom pastor. É aqui em Ezequiel. Aqui em Ezequiel você vai ver aquele texto do vale dos ossos secos, quando Deus ressuscita o seu povo através do seu poder, completamente mortos. Aqui também em Ezequiel tem aquela crítica de Deus ao povo, dizendo assim: por que vocês estão usando um ditado que os pais comeram uvas verdes e a boca dos filhos é que embotaram? Por que vocês estão dizendo que vocês estão pagando o pecado dos seus pais? Eu não sou injusto, a alma que pecar, essa que morrerá. E o último texto que eu me lembro também de Ezequiel é Deus dizendo assim: procurei alguém que se colocasse na brecha, que tapasse o muro e que intercedesse por esse povo, e não achei. Um texto que fala sobre oração, que fala sobre intercessão. Em Ezequiel capítulo 16, tem algumas partes que a gente vai dividir. Ele fala sobre essa esposa: criação, queda e redenção. O texto é pesado, mas é o que a palavra de Deus diz. Diz assim, Ezequiel 16, a partir do versículo 1: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações, e dize: assim diz o Senhor Deus a Jerusalém: a tua origem, presta atenção nisso, a tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu e tua mãe Eteia. Quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem esfregada com sal, nem envolta em faixas. Não se apiedou de ti olho algum para te fazer alguma destas coisas, compadecido de ti. Antes, fostes lançada em pleno campo, no dia em que nasceste, porque tiveram nojo de ti. Passando eu por junto de ti, vi-te revolver-te no teu sangue e te disse: ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, ainda que estás no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo, cresceste e te engrandeceste, e chegaste a grande formosura. Formaram-se os teus seios, e te cresceram cabelos, no entanto estavas nua e descoberta. Passando eu por junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti as abas do meu manto, e cobri a tua nudez. Dei-te juramento, e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha. Então te lavei com água, e te enxuguei do teu sangue, e te ungi com óleo. Também te vesti de roupas bordadas, e te calcei com couro da melhor qualidade, e te cingi de linho fino, e te cobri de seda. Também te adornei com enfeites, e te pus braceletes nas mãos, e colar na roda do teu pescoço. Coloquei-te um pendente no nariz, arrecadas ou brincos nas orelhas, e linda coroa na cabeça. Assim, foste ornada de ouro e prata, o teu vestido era de linho fino,
de seda e de bordados, nutriste-te de flor de farinha, de mel e azeite, eras formosa em extremo, e chegaste a ser rainha. Correu a tua fama entre as nações, por causa da tua formosura, pois era perfeita por causa da minha glória que eu puser em ti, diz o Senhor. O que esse texto mostra? Primeiro, não sei se você reparou algumas frases interessantes. Deus diz assim: a tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu e tua mãe etéia. Bom, quem eram os amorreus, quem eram os heteus, quem eram os jebuseus, quem eram esses cananeus? Era o povo que, quando Israel chegou, depois de uma caminhada de 40 anos no deserto, eles param defronte do rio Jordão. Quem está depois do Jordão são todos esses povos. E Deus usou a nação de Israel como juízo sobre essas nações, os expulsando dessa terra, e Deus deu essa terra de presente para eles. Agora Deus está dizendo assim: teu pai são eles, você é eles, a tua origem é essa. E depois assim, uma triste realidade: quando você nasceu, tiveram nojo de você, tua mãe te lançou fora, nem cortou o seu cordão umbilical, nem limpou o seu sangue, e você foi entregue para morrer no campo. Essa é uma alusão tão clara para nós, como mortos em nossos delitos e pecados, caminhando para a morte, caminhando para a destruição. E Deus diz assim: eu vi você se revolver como um bebê no seu sangue, você iria morrer, e eu disse: vive, ainda que esteja se revolvendo no seu sangue, vive. Eu lavei você com água, eu apliquei óleo, seus cabelos cresceram, seus seios cresceram. Opa, era uma menina, esse bebê era uma menina, e você ficou formosa, e você ficou bela. Eu vi a sua nudez, e eu te cobri com o meu manto. Eu coloquei roupas em você, roupas bordadas. Se você olhar o texto, pus linho fino, pus seda. Eu vesti você com botas de couro da melhor qualidade. Eu adornei você. Eu coloquei braceletes, brincos, pingentes, tudo de ouro e de prata, do meu ouro e da minha prata. E eu alimentei você. Flor de farinha, mel e azeite. Você comeu do bom e do melhor. Você ficou extremamente bela, formosa, exuberante, e ainda pus uma coroa na sua cabeça como rainha. E olha o que diz o final da parte que a gente leu, o verso 14: correu a tua fama entre as nações, por causa da tua formosura, pois era perfeita. Por causa de quê? Por causa da minha glória que eu puser em ti, diz o Senhor Deus. Acabou a parte boa do texto. O que vem depois é terrível. Vamos ler? Verso 15: mas confiaste na tua formosura e te entregaste à lascívia, graças à tua fama, e te ofereceste a todo o que passava, para seres dele. Tomaste dos teus vestidos e fizeste lugares altos adornados de diversas cores, nos quais te prostituíste. Tais coisas nunca se deram e jamais se darão. Tomastes as tuas joias de enfeite que eu te dei, do meu ouro e da minha prata, fizeste estátuas de homens e te prostituíste com elas. Tomastes os teus vestidos bordados e as cobriste. O meu óleo e o meu perfume puseste diante delas. O meu pão que te dei, a flor de farinha, o óleo e o mel, com que eu te sustentava, também puseste diante delas em aroma suave. E assim se fez, diz o Senhor Deus. Jamais tomaste a teus filhos e a tuas filhas que me geraste, os sacrificaste a elas para serem consumidos. Acaso é pequena a tua prostituição? Mataste os meus filhos e os entregaste a elas como oferta pelo fogo. Em todas as tuas abominações e nas tuas prostituições, não te lembraste dos dias da tua mocidade, quando estavas nua e descoberta a revolver-te no teu sangue. Depois de toda a tua maldade, ai de ti, diz o Senhor, depois de toda a tua maldade edificaste prostíbulo de culto,
e fizeste elevados altares para todas as praças, por todas as praças. A cada canto do caminho edificaste o teu altar, e profanaste a tua formosura, e abriste as pernas a todo que passava, e multiplicaste as tuas prostituições. Também te prostituíste com os filhos do Egito, teus vizinhos de grandes membros, e multiplicaste a tua prostituição para me provocares a ira. Por isso estendi a mão contra ti, e diminuí a tua porção, e te entreguei à vontade das que te aborrecem, as filhas dos filisteus, as quais se envergonhavam do teu caminho depravado. Também te prostituíste com os filhos da Síria, porquanto eras insaciável, e prostituindo-te com eles, nem ainda assim te fartaste. Antes, multiplicaste as tuas prostituições na terra de Canaã, até a Caldeia, e ainda com isso não te fartaste. Quão fraco é o teu coração, diz o Senhor Deus, fazendo tu todas essas coisas, só própria de meretriz descarada. Que triste comparação. Uma mulher bela, uma mulher formosa, uma mulher que foi tirada do abandono, do desprezo. Deus a criou, Deus criou um povo para si. Deus é quem restaurou e quem criou Israel. E agora, todo esse texto está falando de toda idolatria, de toda perversão, de todo virar as costas do povo da nação de Israel para com Deus. E não foram poucas as vezes, você conhece, era bezerro de ouro. O reino do norte se dividiu, já foi adorar outros deuses. O reino do norte, quando se separou, disse assim para a tribo de Judá e de Benjamim: o que nós temos com a descendência de Davi? E se separaram e já foram construir bezerro de ouro e adorar outros deuses. Sempre se inclinaram para outros deuses. Tristemente, Israel é comparada a uma meretriz descarada, ou seja, cínica, desavergonhada. Mas quando você pensa que está ruim, piora mais um pouco. Olha o que diz a sequência do texto, verso 31. Edificando tu o teu prostíbulo de culto, a entrada de cada rua e os teus elevados altares em cada praça, não foste sequer como a meretriz, pois desprezaste a paga. Foste como a mulher adúltera, que em lugar de seu marido recebe os estranhos. A todas as meretrizes se dá a paga, mas tu dás presentes a todos os teus amantes, e o fazes para que venham a ti de todas as partes adulterar contigo. Contigo nas tuas prostituições sucede o contrário do que se dá com outras mulheres, pois não te procuram para a prostituição, porque dando tu a paga e a ti não sendo dada, fazes o contrário. Portanto, ó meretriz, ouve a palavra do Senhor. É um texto de fato bem terrível, né? Ele está dizendo assim: a meretriz ainda vende prazer por dinheiro. Você nem isso, você consegue ser pior. Veja que como é que o adultério é tratado na Bíblia, né? Por isso não adulterarás. E Deus diz assim: você nem age como a prostituta, você age pior, você é que paga para eles virem. Aquilo que eu te cobri, aquilo que eu te adornei, aquilo que eu te alimentei, você oferece para os outros, gratuitamente, para adulterar com eles. Então Deus chama: ó meretriz, ouve a palavra do Senhor, porque agora vem o julgamento. Diz assim no verso 36, assim diz o Senhor Deus: por se ter exagerado a tua lascívia, verso 36, assim diz o Senhor Deus: por se ter exagerado a tua lascívia, e se ter descoberto a tua nudez nas tuas prostituições, das abominações de todos os teus ídolos e do sangue de teus filhos a estes sacrificados, eis que ajuntarei todos os teus amantes, com os quais te deleitaste, como também todos os que amaste, com todos os que aborreceste, ajuntá-los-ei de todas as partes contra ti, e descobrirei as tuas vergonhas diante deles, para que todos as vejam. Julgar-te-ei como são julgadas as adúlteras e as sanguinárias, e te farei vítima de furor e de ciúme. Entregar-te-ei nas suas mãos,
e derribarão o teu prostíbulo de culto e os teus elevados altares, despir-te-ão de teus vestidos, tomarão as tuas finas joias e te deixarão nua e descoberta. Farão subir contra ti uma multidão, apedrejar-te-ão e te transpassarão com as suas espadas, queimarão as tuas casas e executarão juízos contra ti à vista de muitas mulheres. Farei cessar o teu meretrício, já não darás paga. Deste modo, satisfarei em ti o meu furor, e os meus ciúmes se apartarão de ti. Aquietar-me-ei e jamais me indignarei, visto que não te lembraste dos dias da tua mocidade, e me provocaste a ira com tudo isto. Eis que também eu farei recair sobre a tua cabeça o castigo do teu procedimento, diz o Senhor Deus, e a todas as tuas abominações não acrescentarás essa depravação. O juízo de Deus chegou ao limite, e Deus mandou um castigo terrível sobre Jerusalém, como havia mandado sobre Samaria, e Jerusalém e Israel foi destruído de toda a face da terra. Lembra, eles tinham uma terra prometida, eles foram levados dali, 10 tribos do norte, se espalhou por todo o mundo, foi pulverizado. E agora o reino do sul era levado cativo lá para a Babilônia, onde Ezequiel estava falando para eles. Deus dizendo assim: eu executarei o meu juízo contra você. Repare que a palavra vergonha associada à nudez só agora que surgiu. Lá no começo do texto, Deus disse assim: você estava nua e eu te cobri. Agora ele diz assim: eu vou tirar e vou ver as suas vergonhas, que agora a nudez é associado à vergonha. Aqueles amantes que você se associou, eles mesmos virão e eles transpassarão você com a espada. E tem, não sei se você percebeu o versículo 42, Deus diz assim: desse modo satisfarei em ti o meu furor. A minha ira vai recair sobre você por causa do seu procedimento. E tem mais: os meus ciúmes se apartarão de ti. Sabe aquele ciúme, não o negativo, mas o positivo, de um marido pela sua esposa, que ele zela por ela para que ela não seja ameaçada, para que ela não seja receba cantadas, o marido a protege? Esse ciúme Deus está dizendo: eu tirei de vocês, façam o que quiser com vocês. Aquietar-me-ei, eu não me indignarei quando acontecer o mal com você. Deus retirou os seus olhos. E quando você pensa que está ruim, piora mais um pouco. Olha o que diz o texto, verso 44: eis que todo o que usa de provérbios usará contra ti este, dizendo: tal mãe, tal filho. Tu és filha de tua mãe, que teve nojo de seu marido e de seus filhos. Tu és irmã de tuas irmãs, que tiveram nojo de seus maridos e de seus filhos. Vossa mãe foi Etéia, e vosso pai morreu. E tua irmã, a maior, é Samaria, que habita a tua esquerda com suas filhas, e a tua irmã, a menor, que habita a tua mão direita, é Sodoma e suas filhas. Todavia, não só andaste nos seus caminhos, nem só fizeste segundo as suas abominações, mas como se isto fora muito pouco, ainda te corrompestes mais do que elas em todos os teus caminhos. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não fez Sodoma tua irmã, ela e suas filhas, como tu fizeste, e também tuas filhas. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma tua irmã: soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim, pelo que, em vendo isso, as removi dali. Também Samaria não cometeu metade dos teus pecados, pois tu multiplicaste as tuas abominações mais do que elas, e assim justificaste as tuas irmãs com todas as abominações que fizeste. Tu, pois, levas a vergonha, a tua ignomínia, tu que advogaste a causa de tuas irmãs pelos pecados que cometeste, mais abomináveis do que elas, mais justas são elas do que tu. Envergonha-te logo também e leva a tua ignomínia, pois justificaste
as tuas irmãs. Quando eu digo que pior, irmãos, é porque agora Deus está diante desta mulher, formosa e bela, criada por Ele, que se prostituiu, virou as costas e tudo aquilo que Deus havia dado para ela, ela desprezou em prostituição. Deus agora está dizendo, sabe quando a pessoa diz uma grande verdade para alguém? O ditado tal mãe, tal filha, se aplica a você. Talvez Israel se sentisse coitadinha, dizendo assim, eu era um bebê, desprezado pela minha mãe, jogado na lata do lixo. Minha mãe teve nojo de mim. Minha mãe desprezou o meu pai. Minha mãe me desprezou. Mas agora Deus está dizendo, mas é você é assim. Tal mãe, tal filha. E você tem irmãs que você nem sabia. Samaria, porque Samaria, assim, quando surge a monarquia em Israel, vem Saul, Davi, Salomão e Roboão. Aí o reino se divide. Quando o reino se divide, o reino do norte leva 10 tribos. E eles dizem assim, nós não temos nada com a aliança de Davi. Essa promessa de Deus para Davi, do descendente, não é conosco. Viraram as costas, subiram para o reino do norte, nunca adoraram a Deus, de cara já fizeram templos pagãos, construíram um bezerro de ouro, fizeram festas similares às de Israel, mas que nada tinha a ver com Deus. Jeroboão constituiu o sacerdote em quem ele quis. Você conhece um pouco da história. E Israel, o reino do sul, Judá e Jerusalém, dizia assim, mas são os incrédulos mesmo. Lembra que Samaria era tão odiada ainda nos dias de Jesus, que João chega e fala assim, Senhor, quer que a gente peça fogo do céu para que os consuma? Aquele ódio de Samaria era desde aquela época. E Deus diz assim, ela é tua irmã. Ela é tua irmã, da mesma mãe, filha da mesma mãe. E Sodoma? Sodoma, você volta lá para o livro de Gênesis, Sodoma foi destruído pela sua maldade, pela sua iniquidade. É sua irmã. Você é filha da mesma mãe. E tem outra. Elas não fizeram tão mal quanto você. Aí piorou. Você justificou elas. Lembra quando Jesus está em Cafarnaum, Corazim, ai de ti, porque se em Sodoma tivessem sido realizados os sinais que hoje vocês veem, eles teriam se convertido há muito tempo. E aí está se cumprindo o que acontece aqui em Ezequiel, quando Deus está dizendo por boca do profeta, você conseguiu fazer pior do que Sodoma e do que Samaria. São suas irmãs. Então começa o primeiro sinal de restauração. E Deus diz assim, verso 51, restaurarei a sorte delas, a de Sodoma e de suas filhas, e a de Samaria e de suas filhas, e a tua própria sorte também. Eu vou restaurar. Impossível, né? Diante de tanta maldade, diante do que Samaria não era inocente. Jesus diz assim, no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma do que para aqueles habitantes daquela cidade que viram Jesus, que viram os seus milagres e ainda o mataram depois. Haverá menos rigor para Sodoma. E agora Deus está dizendo assim, eu vou restaurar a sorte delas. Eu vou restaurar você também. É só Deus quem pode fazer isso. Para que leves a tua vergonha e sejas envergonhado de tudo que fizeste, e você vai servir de consolação para as outras. Quando você lê Efésios, capítulo 2, capítulo 3, Paulo está explicando que Deus está rompendo a barreira de inimizade que existia entre judeus e gentios. E dali ele está fazendo um único povo. E Cristo, quando lá em João capítulo 10, ele se apresenta como o bom pastor de Ezequiel 34, ele diz assim, eu vim para as ovelhas de Israel, mas eu não tenho só essas ovelhas, eu tenho ovelhas de outro aprisco, como se referindo a Samaria, povo de Israel que rejeitou, como se referindo a Gomorra, a Sodoma, que nunca aceitou o Evangelho, e ao próprio Israel. E então será um só rebanho e um só pastor. Verso 56 diz assim, não usaste como provérbio o nome Sodoma, tua irmã, nos dias da tua soberba, antes de se descobrirem a tua maldade? Você não falava mal dos outros e criou um dilema, um provérbio assim, esse daí é um sodomita.
Sodomita era um termo, era um provérbio que se referia a todo aquele incrédulo. Pois é, você fazia isso até que se descobriu a tua maldade. Quando ficou público tudo isso, aí percebeu-se que você era tão ruim e tão má quanto. Agora te tornaste, verso 57, agora te tornaste como ela, objeto de opróbrio das filhas da Síria e de todos os que estão ao redor dela, as filhas dos filisteus que te desprezam. As tuas depravações e as tuas abominações tu levarás, diz o Senhor. Ele diz que o texto fala em criação, queda e agora vai falar em redenção. Irmãos, a primeira obra que o Espírito Santo realiza em nós é o quê? Convencer-nos do pecado. Deus pega extremamente pesado com Israel, mas é a palavra de Deus, é assim que ela está dizendo. E nós não podemos falar nada, porque nós somos aqui Sodoma, nós somos da origem. Não faz sentido aquele texto de Romanos, todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Se você já estudou Romanos de forma correta, você vai ver que Paulo, na defesa do Evangelho, ele diz assim: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo que crê, primeiro do judeu e também do grego. Tu, judeus, ele vai dizer depois, você se vangloria na lei, você condena o que adultera e adultera, você condena o que rouba e rouba. E aí, quando se traz diante de Deus todas essas coisas, o que sobra de você? Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Então vem a redenção, verso 59. Porque assim diz o Senhor Deus: eu te farei a ti como fizeste, pois desprezaste o juramento, invalidando a aliança. Dá uma olhadinha lá, não sei se você reparou, no mesmo capítulo 16, no versículo 8, termina dizendo assim: dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha. Mas você rompeu essa aliança. Voltando para o versículo 59, eu te farei como fizeste, pois desprezaste o juramento, invalidando a aliança. Mas eu me lembrarei da aliança que fiz contigo, nos dias da tua mocidade, e estabelecerei contigo uma aliança eterna. O elo mais fraco da corrente havia arrebentado. Mas Deus diz assim: não é a tua aliança que eu vou sustentar, é a minha aliança. Irmãos, quando a gente vê assuntos como esse assim na Bíblia, e escancarando a nossa realidade, a gente pensa assim: o que é o homem diante de Deus? O que é o ser humano diante de Deus? Quem é que pode se arrogar diante de Deus? Não há um justo, não há um sequer. Se Deus não fizer uma aliança conosco, se Deus não vier, como diz aqui em Ezequiel, e arrancar o coração de pedra, colocar o coração de carne e colocar um novo espírito, nós estamos fadados à morte e à destruição. E se a gente não se lembrar disso, como é que você louva a Deus? Como é que você engrandece o nome de Deus? Como é que quando você vem à presença de Deus, ouvir a palavra, meditar os ensinamentos, como é que você se comporta diante de Deus? Você olha a tua justiça e a injustiça das outras pessoas? Você olha para si e olha de si mesmo, louvando por quem você é? Essa é a nossa miséria. Se Deus não fizer uma aliança eterna conosco, e onde que Ele fez essa aliança? Em Cristo, nós todos pereceríamos. Verso 61, então te lembrarás dos teus caminhos, e te envergonharás quando receberem as tuas irmãs, tanto as mais velhas, como as mais novas, e t'as darei por filhas, mas não pela tua aliança. Israel agora iria receber os descendentes de Sodoma, os descendentes de Samaria, todos os outros povos como seus irmãos. Não por causa da aliança de Israel, mas por causa da aliança de Deus. E o judeu ainda tem uma baita dificuldade com isso até os dias de hoje. Ele se considera ainda alguém diferenciado. Mas Deus está dizendo assim: lembra da tua vergonha. Você vai se envergonhar diante deles, porque você foi injusto diante de mim. Mas estabelecerei a minha aliança contigo, e saberás que eu sou o Senhor, para que te lembres e te envergonhes,
e nunca mais fale a tua boca soberbamente por causa da tua vergonha, do teu opróbrio, quando eu te houver perdoado tudo quanto fizeste, diz o Senhor Deus. Deus tinha obrigação de perdoar Israel? Nenhuma. Deus tem obrigação de perdoar alguém? Nenhuma. Deus não tem obrigação de perdoar ninguém. O perdão é pura misericórdia e graça de Deus. O texto é pesado, sem dúvida alguma, mas ele termina de um jeito que só assim a gente pode entender o Evangelho. Antes de dizer para alguém que Jesus ama essa pessoa, diga para ela que ela está em pecado e ela vai perecer diante de Deus. Deus conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Salmo 2 diz: por que se levantam e se enfurecem os reis contra o Senhor e contra o seu ungido? Bem-aventurado aquele que se refugia no Filho de Deus, porque este não vai perecer. Então, antes de dizer para alguém assim, Jesus te ama, dê a notícia ruim primeiro. Porque primeiro o Espírito Santo nos convence do pecado. Porque se a gente não se convencer desse pecado, não tem compreensão alguma sobre a salvação. A gente não entende. A gente acha que no fundo nós somos boas pessoas. Depois de uma notícia tão pesada assim, vamos ver o que Deus disse alguns 100 e poucos anos antes. Isaías 40. Deus é eterno. E Cristo morreu, sabe quando? Pelos nossos pecados? Na eternidade. Ele não morreu há 2000 anos atrás. Cristo é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Deus sabe todas as coisas. Deus nos conheceu antes de que nós viéssemos a existir, antes que tivéssemos praticado o bem ou o mal. E aqui Isaías, deixa eu ver, profetiza aproximadamente 100 anos antes de Jeremias, 100 anos antes do cativeiro. O cativeiro está lá, em torno de 150, 130 anos. Olha que Deus já disse: consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é vindo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu o dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao vosso Deus. Sobre o que está falando aqui? Sobre a vida de Cristo. Console o povo. Você entende, irmãos, como que o consolo se aplica na palavra de Deus? O consolo não se aplica no coitadinho. Coitadinho, sofreu bastante. O consolo de Deus é quando nós entendemos quem nós somos, para onde nós iríamos, por causa do nosso pecado. E nenhum de nós estava salvo. E esse Evangelho, no dia de Cristo, ele vai ser pregado para todas as nações, para todos os povos. Deus vai restaurar Israel. Deus vai restaurar Samaria. Deus vai restaurar Sodoma, porque é Ele que vai realizar essa obra. Deus ama a sua criação, e o amor de Deus foi de uma tal maneira que Ele enviou o seu próprio Filho, para que todo o que nele crê, não só o judeu, todo o que nele crê, não pereça, porque se não crer, vai perecer, mas para que tenha a vida eterna. E esse é o consolo de Deus. Esses redimidos, esses salvos pelo Senhor Jesus Cristo, essa é a noiva, essa é a esposa. Eu creio que, se Deus permitir, na semana que vem, a gente falando sobre a lição, dê uma lidinha nela, leia o livro de Cântico dos Cânticos também. Você vai entender que esse marido pactual é Cristo, e a esposa é a sua igreja. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Mas aquela esposa não é uma mulher que tem virtude em si mesma. Aquela esposa é essa. Aquela esposa somos nós. Que Deus aplique a sua palavra em nós, amém? Vamos orar?
Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós te somos gratos, porque a Tua Palavra de fato nos mostra quem nós somos. E nós reconhecemos que em nós não há virtude nenhuma mesmo, Senhor. Nós reconhecemos que é pura misericórdia e é pura graça Tua derramada sobre nós. Ó Deus, que de fato creiamos naquilo que o Senhor Jesus fez por nós. Ele derramou o seu sangue por essa igreja, mesmo diante de tantos pecados que nós temos cometido. Ó Deus, o Senhor Jesus nos pagou naquela cruz, porque por nós mesmos não poderíamos e pereceríamos, Senhor. Ó Deus, ensina-nos a sermos obedientes e a vivermos a nossa vida com temor e tremor diante de Ti. Que o Teu nome seja engrandecido nas nossas vidas, que vivamos para o louvor da Tua glória, que de fato louvemos e exaltemos o nome do Senhor Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador, e que a Tua graça seja abundante em nossas vidas, te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos cantar mais uma música, depois encerramos essa parte, e aí abrimos algumas perguntas. Nós vamos cantar novamente Santo, 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 Deus Onipotente. Vamos em pé?